Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de história. E a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a história do mosquito Aedes aegypti. Vocês sabem como foi que esse mosquito chegou ao Brasil? Vocês conhecem um pouco sobre essa história? Então, hoje nós vamos fazer uma viagem, tá? Uma viagem na história. E vocês vão descobrir como foi que esse mosquito chegou aqui no Brasil. Então, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre século e antigamente ou Idade Média, para que vocês possam melhor compreender o conteúdo. Então, o nosso tema de hoje vai ser século XVI, período das grandes navegações, tá? Por isso o nosso barquinho aqui, porque naquele período as pessoas, saíam de um país para o outro através das grandes navegações. Ou podia ser chamado também, se não fosse de grandes navegações, podia ser chamado de barcos, tá? Mas aí a gente vai conhecer que a história do mosquito Aedes aegypti, o Aedes aegypti, ele não era do nosso país. Ele veio para o nosso país, tá? Ele veio para o Brasil através dessas grandes navegações. Então, vamos um pouquinho da história para a gente entender como é que chegou esse grande problema desse mosquito aqui no Brasil. Então, o mosquito Aedes aegypti, ele faz parte da história e ele vem se espalhando pelo mundo desde o período das colonizações. O mosquito, ele é o transmissor da dengue e ele é originário do Egito. Olha de onde é que ele era, tá? Então, ele era do Egito e na África. Olha, o outro lado. Aqui você está vendo no mapa, tá? Que a gente vai ver a África, o Egito, e essa imensidão de água é chamado de o Oceano Atlântico. E desse lado fica a África, o Egito. Olha o que aconteceu. O mosquito saiu desse país e atravessou todo esse Oceano Atlântico de barco, pegando carona nas grandes navegações e veio para onde? No Brasil. E trouxe grandes problemas para onde? O Brasil. Então, esse mosquito, como ele era da África e do Egito, ele vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta, desde o século XVI, gente, que esse mosquito vem atacando. E ele pegou essa carona, por quê? Porque naquele período, esses barcos, eles traziam escravos negros. Eram barcos cheios de muita coisa, de balde, bacias, garrafas, tonéis, uma sujeira imensa. Não se tinha uma limpeza. E quem pegou carona? O mosquito. Foi aí que o mosquito pegou carona no barco e como esse barco atravessou o Oceano Atlântico e veio parar no Brasil, ele veio se instalar no nosso país. O Aedes aegypti, esse mosquito transmissor dessas doenças, vocês sabiam que ele não só transmite a dengue? Vocês sabiam que ele é o transmissor da febre amarela?
da chikungunya e do Zika vírus. Então, no Brasil, segundo os pesquisadores, o mosquito, ele é o vetor dessa doença desde o período colonial, quando ele pegou essa carona e veio para cá. O Aedes aegypti, ele foi introduzido na América do Sul através desses barcos, tá? Que veio da África, nos navios negreiros, nesse período, junto com os escravos, com os baldes, com bacia, com tonel, com sujeira. Como vocês sabem, o Aedes aegypti pegou a carona. E o que está acontecendo? Hoje, já está com novos estudos, com a ciência, foi descoberto que atualmente a fêmea, ela não só se reproduz em água limpa. Vocês sabiam disso? Pois é, gente. A fêmea do mosquito Aedes aegypti, ela tem a sua reprodução, ela reproduz esse mosquito em águas sujas, em esgotos, em águas poluídas. Então, tá aí a nossa preocupação do cuidado, da limpeza e da prevenção. Porque assim como esse mosquito pegou carona nessa embarcação da África e do Egito e veio parar no Brasil, ele pega carona em outros objetos que estão sujos, garrafas e tudo, e vem parar, sabe aonde? Na nossa casa e transmitir a doença. Então, entenderam a curiosidade de hoje? Viram que nós descobrimos que essas embarcações foram as responsáveis para trazer o mosquito para o nosso país? Que tristeza, não é? Mas a importante é que nós ficamos sabendo um pouco sobre a história do mosquito Aedes aegypti. Gostaram da aula de hoje? E na próxima aula a gente vai ter mais curiosidade histórico-cultural. Um beijo e até o próximo encontro.